Olá pessoal, eu sou Rita Vilas Boas e na aula de redação hoje nós vamos falar sobre objetividade e subjetividade na argumentação. Lembrando vocês que nas aulas anteriores nós falamos sobre os argumentos, coloquei para vocês a forma com a qual devemos estruturá-los e assegurá-los. Na aula anterior também falamos sobre os diferentes tipos de introdução. Então hoje nós vamos falar sobre objetividade e subjetividade na argumentação. Gostaria de dizer que esse assunto também ele pode fazer parte da coletânea de primeiro ano, segundo e terceiro ano. Isso porque todos nós estamos interessados em escrever bons textos argumentativos. Ok? Vamos lá, pessoal? Bom, sabemos que os argumentos, eles precisam ter clareza e oferecer credibilidade. Já falamos aqui que nós não temos que produzir textos cheios de falácias e notícias enganosas, tá? Então, devemos ser claros e ter credibilidade. Os recursos que vamos utilizar são recursos da língua, obviamente, certo? E eles devem estar impregnados de informatividade, porque os argumentos, eles devem ser passíveis de análise. Então, que tipo de linguagem, que recursos eu vou utilizar para escrever esses argumentos? Sabemos que os argumentos, eles trazem uma visão opinativa, tá? Esse discurso, ele é de nível formal e ele deve ser, para tanto, impessoal. E quando eu falo o discurso impessoal, isso significa que as minhas paixões pessoais, elas devem ficar à margem na hora em que eu me posicionar na escrita, tá? Essas ideias, então, elas na língua escrita, elas devem ser manifestadas em terceira pessoa, certo? Porque quando eu escrevo em terceira pessoa, isso vai manter uma distância entre o autor e o leitor, tá? Por isso que eu devo escrever textos de forma impessoal, ok? Bom, então, esse caráter de texto, ele deve ser estritamente objetivo, tá? Por que que eu não devo usar a primeira pessoa? Porque quando eu uso a primeira pessoa, é como se o autor, né, eu que escrevo, assumisse as ideias daquele texto, tá? E eu também estaria buscando um comprometimento do leitor, certo? Então eu tenho aqui duas formas diferentes de caracterizar o meu argumento. Se eu uso a terceira pessoa e eu dou a ele um caráter objetivo, e quando eu uso a primeira pessoa, eu vou dar a ele um caráter subjetivo. Vamos ver então o que é que o dicionário Aurélio diz sobre a objetividade, certo? Bom, segundo o dicionário Aurélio, a objetividade diz-se do modo como se expõem, investigam ou criticam as coisas sem procurar relacioná-las com os sentimentos pessoais, tá? E subjetividade diz-se do modo individual, pessoal e particular de expor, investigar ou criticar. Certo? Então eu tenho um modo pessoal, que é o subjetivo, e eu tenho um modo impessoal, que é o objetivo. Ok? Vamos lá. Bom, então eu tenho textos argumentativos com abordagem objetiva, tenho textos argumentativos com abordagem subjetiva e eu posso também ter textos argumentativos com abordagem mista. O cuidado é que quando eu fizer, a exemplo da metáfora que eu dei na aula anterior, que assumiu um caráter subjetivo e depois retomou, tá? É só vocês abrirem a aula anterior e vocês verão esse exemplo do qual estou me referindo. Então, eu posso também ter texto com abordagem mista. Só que
como eu estou falando do texto dissertativo argumentativo, é elementar que eu aconselho vocês a fazer texto com abordagem mais objetiva possível. Ok? Bom, então, estou aconselhando a abordagem objetiva, tá? Como que ela deve ser? Lógica, tá? Relacionada a partir de fatos, de exemplos, de dados estatísticos, de informações de fontes científicas, o mais fidedigna possível. Quanto à linguagem, como é que eu vou posicionar esses objetivos, essa argumentação, tá? Bom, a linguagem mais formal e denotativa. Lembra quando falamos de linguagem denotativa, que ela forma o uso da língua e a sua manifestação da linguagem, ela tem um sentido literal da coisa. Isso seria a linguagem mais objetiva possível, tá? O uso da terceira pessoa vai dar um caráter de impessoalidade e os verbos unipessoais. Vai entrar lá a aula da Procamila, de gramática, e vamos relembrar que os verbos unipessoais, eles apresentam somente a terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Utilizaremos também a voz passiva sintética. Então, as nossas construções verbais, elas devem ser passivas, nunca ativas. Então, utilizaremos a exemplo, sabe-se, observa-se, nota-se, pressupõe-se, certo? E o sujeito, ele deve ser indeterminado. Não pode ser identificado na oração. E aí vamos ver um exemplo, tá? Aqui ainda, o formato mais pessoal e o formato de passionalidade, ele vai estar na argumentação subjetiva, tá? A argumentação subjetiva, ela é contrária, tá? Ela é totalmente distinta da objetiva. Olha só como ela se organiza. Formato mais pessoal, você assume um comprometimento mais íntimo com o leitor. Passionalidade, eu vou dispor aqui as minhas paixões e as minhas crenças, né, os meus dogmas. Eu vou estar estabelecendo um canal de comunicação mais pessoal com o meu interlocutor. Os argumentos, eles não são racionais, tá? Posso usar o uso da primeira pessoa. E a linguagem, ela é conotativa. Lembra? Linguagem conotativa, uso e manifestação da linguagem em seu sentido figurado, tá? Olha só, lembrando que nós estamos falando aqui de argumentos. Então, a argumentação objetiva, nós vamos utilizá-la em textos de dissertação argumentativa. E a linguagem de argumentação subjetiva, a gente pode usar também em textos argumentativos, mas pode ser em outro tipo. A exemplo de artigos de opinião, por exemplo, que é um tipo de texto argumentativo, e a gente pode usar o recurso da argumentação subjetiva, com permissão do uso da primeira pessoa, certo? Mas esse é um assunto para uma outra aula, tá? Lembra que nós estamos priorizando aqui o texto dissertativo argumentativo. E esse tipo de linguagem de argumentação subjetiva a gente pode usar em um outro tipo argumentativo, que no caso é o artigo de opinião, que será assunto da nossa próxima aula. Ok? Tá. Então, casos que se dirige ao leitor através de pronomes, você também pode estar no artigo de opinião, deve estar embasada nos argumentos válidos relacionados entre si. E é interessante afirmar para vocês aqui que, apesar de ser subjetivo, ele também não pode ser achismo, certo? Estamos falando de argumento. O argumento nunca pode ser achado. Ele tem que ser pautado em uma razão, em uma lógica, ok? Bom, então, por que estudar? Ou para que estudar? Qual pergunta se faria? A pergunta certa a se fazer é para que estudar? E as respostas para as perguntas acima são várias. Estuda-se para adquirir conhecimento. Estuda-se para criar e mudar comportamentos. Estuda-se para adquirir hábitos. Bom, o que faz andar a estrada é o sonho. Então, aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro,
uma pergunta totalmente objetiva, tá? Com respostas totalmente objetivas. E tem um segundo, que é do autor da semana, que é Mia Couto, da literatura africana, tá? Portuguesa africana. O que faz andar a estrada é o sonho. Isso seria uma argumentação totalmente subjetiva. E é com ela que eu encerro a nossa aula de hoje. Até a próxima. Fica com Deus e um beijo para todos vocês.